Olá, na aula de hoje vamos ver como utilizar servomotores. Esse daqui é um exemplo, eu estou usando o Arduino Uno, um módulo de potência e um potenciômetro. E ao virar o potenciômetro eu aciono o eixo desse motor que vai ser usado para acelerar e frear um carro de verdade. Depois eu falo mais sobre esse projeto. Agora vamos fazer então com o Tinkercad. Eu abri uma página aqui em branco para carregar o Tinkercad. Então vou entrar com o meu usuário, eu costumo entrar com o Google mesmo. Então já entrou. Aqui no lado esquerdo tem as opções, eu vou criar um novo circuito. Então, ó, criar novo circuito. Eu vou criar aqui servo motor. Aqui nos componentes eu vou colocar todos, para ele conseguir achar todos os componentes que eu preciso. Vou colocar um Arduino. Aqui tem, por enquanto só tem a opção do Arduino Uno, não tem Arduino Nano que a gente vai usar. Mas pode ser esse daqui também, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui um potenciômetro. E vou colocar o servo motor. Tá aqui. Antes de fazer as conexões, vamos aqui para código. Eu vou colocar em texto, que a gente vai continuar. Vamos fazer o código no padrão normal do Arduino, aquela linguagem C. E aqui eu vou para bibliotecas. E aqui ó, eu vou incluir o servo. Então eu clico em incluir e vou para a página. Continuar. Então aqui ele tem, no site do Arduino tem um exemplo de como utilizar servomotor. Aí olhando aqui a documentação, tem aqui na parte de exemplos, tem dois exemplos. Um usando o Knob, é um potenciômetro, ó, controla o eixo de um servomotor usando o potenciômetro. E sweep, ele fica alterando a velocidade do eixo do motor para frente e para trás. Então ele não precisa de potenciômetro. Como eu quero usar o potenciômetro, eu vou clicar aqui no Knob. Aí olhando os detalhes da documentação, aí vocês podem ver com mais calma depois. Então aqui o esquema de ligações do servo e potenciômetro no Arduino. Esse aqui é o esquema elétrico. Né? Notem que ele está usando alimentação mais 5 e GND e o pino central no D9 para o servo. Potenciômetro mais 5 e GND e o pino central, a entrada analógica A0. Esse é o código do programa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, Ctrl C, e aí eu vou voltar lá no meu código, aqui, e eu vou dar um paste, Ctrl V. Então é isso. O que vai fazer esse programa? Tá vendo aqui ele inclui uma biblioteca, aqui um header, servo.h. Aí ele define um objeto, né, para ser controlado. Aqui eu vou colocar a entrada de potenciômetro como sendo a entrada 0 e uma variável val para ler o valor analógico do pino A0. Aqui eu defino onde está ligado o meu servo, ele está ligado no pino 9, então ele vai ligar aqui, ó, nesse pino D9. E aí no programa principal ele lê o potenciômetro, ele faz uma conversão do valor de 0 a 1023 para 0 até 180 para poder utilizar a função de servo. Então ele manda um ângulo já direto. Então na posição extrema do potenciômetro ele vai a 180 graus e na posição mínima vai a 0 grau. Aí depois dá um delay e fica nesse loop. Então antes de ligar, antes de rodar o código, vamos fazer as conexões. Então voltando aqui para as conexões, eu vou fazer então. Vamos dar uma olhada lá.
Então, tanto o servo como o potenciômetro, eles compartilham a alimentação aqui de 5 volts. Então, vamos fazer isso. Alimentação 5. GND, GND. Vou colocar esse como alimentação e esse como GND. Sinal. Então, o sinal, ele tem que... Desculpa, o sinal está aqui, né? O sinal ele tem que entrar no A0. O sinal que vem do potenciômetro vai para o A0. E o sinal que vai para o servo, ele vem do pino 9. Então, do pino 9 vai para o servo. Para ficar melhor esse desenho, eu vou deixar os fios tudo a 90 graus, para ficar um pouco melhor de enxergar as coisas. Esse fio vai ser vermelho. Esse também. Esse aqui vai ser preto. Esse aqui eu vou deixar verde e esse daqui eu vou deixar amarelo. Só para ficar um pouco melhor o desenho. Então vamos lá para o código já está carregado, é só iniciar a simulação. Então vamos ver. Então se eu virar o potenciômetro, ele gira até 180 graus, né? Lembra que aquela função map, ela está limitando o movimento do eixo até 180 graus. O valor mínimo e máximo do potenciômetro. Vamos fazer uma alteraçãozinha. Vocês notaram que eu viro para a direita, o eixo vira para a esquerda, ele está indo no sentido contrário? Deixa eu mostrar aqui, ó. Para a direita, ele volta anti-horário. Para a esquerda, ele vira para a direita. Então, ele está virando ao contrário. Como é que eu faço agora para ele rodar no mesmo sentido? É só trocar essas conexões. Então, o GND eu passo para cá. E o VCC eu passo para cá. É só trocar GND com VCC. Vermelho e preto. Então, ó, virei para a direita, ele virou para a direita, virei para a esquerda, virou para a esquerda. Então ele está seguindo o mesmo sentido de rotação que eu estou usando. E se eu quisesse fazer uma outra alteração? Então, em vez de do mínimo e máximo ele rodar 180 graus, dê uma olhada lá. 0. Então ele está aqui, né? Presta atenção na ponta desse eixo, ó. Foi parar aqui, né? Então ele saiu daqui e fez 180 graus. E se eu quisesse limitar ele para 90 graus? Como é que eu faço? Vou lá para o código e mudo aqui, ó, 90 graus. Vamos ver. 0, presta atenção nessa ponta do eixo. Se eu virar no máximo, ele virou só 90 graus. Então eu vou mostrar para vocês como é que utiliza o servomotor. Esse aqui é um servomotor. Esse modelo é o MG90S. Tem 3 fios. Então, olhando na internet, você pode procurar por esse modelo. MG90S, você vai saber qual é a função de cada um desses fios. Então eu já olhei, o vermelho é os 5 volts, o marrom é GND e o laranja é o sinal. Eu coloquei aqui um cabinho de extensão de Arduino, né? Pino macho com fêmea.
Então eu vou conectar aqui. Como eu não encontrei da mesma cor, eu tenho que tomar cuidado na hora que eu for fazer as conexões no Arduino. Então, ó, o vermelho está no violeta, marrom no azul e o laranja no cinza. E aí eu vou utilizar um Arduino Nano. Esse aqui é um Arduino Nano. A gente tem usado o Arduino Uno. Eu vou utilizar o Nano, é a mesma coisa, o código é exatamente o mesmo, só tenho que tomar cuidado na hora de fazer a carga e compilar o programa. Eu tenho que colocar essa placa, Arduino Nano. Então eu vou ligar primeiramente aqui o servo. Então, lembrando que o vermelho, né, o vermelho é o violeta e o GND o azul. Então eu vou pegar violeta e azul, ó, violeta vou colocar no 5 volts e GND. Então lembrando aqui, ó, o violeta está no vermelho, então é o mais 5, e o azul no marrom, que é o GND. Então o violeta é o mais 5, né, mais 5, e o azul GND. Tá aqui. O pino de sinal, ele vai no D9. D9 tá para cá. Tá aqui D9. Agora eu vou ligar um potenciômetro. Esse aqui é um potenciômetro de 10 kΩ. Normalmente ele tem a marcação aqui, ó. Tem a marcação 10 kΩ. E aí eu soldei aqui nos terminais essas barrinhas. E aí, para facilitar a conexão com os jumpers para Arduino. Então eu peguei um jumper fêmea a fêmea. Então eu vou ligar as pontas na alimentação, mais 5 GND. Então eu vou colocar o verde no mais 5 e o GND. Aqui no Arduino Nano ele tem essas conexões para programação em circuit. Só que ele tem mais 5 e GND também. Então eu vou colocar aqui mais 5 e GND. E aí esse pino central, né, o azul, ele vai lá no A0. Então o A0 está do lado de cá. A0. Então está feita a conexão. Vou ligar o cabo USB e fazer a carga do programa. E aí, para criar o programa, eu vou criar um diretório, vou chamar ele de servo. Dentro desse diretório eu vou criar um documento de texto mesmo chamado servo com letra maiúscula .ino. E aí vou dar um duplo clique para abrir no Arduino IDE. Aqui eu vou copiar aquele código. Vou selecionar, Ctrl V, Ctrl C. Antes de compilar eu preciso selecionar Arduino Nano e selecionar a porta que eu vou utilizar. E aí eu posso fazer a carga do programa, compilar e carregar. Feito a carga do programa, então está aqui o servo, está aqui o GND. Deixa eu aproximar um pouco, está aqui, ó. Então se eu virar o potenciômetro, eu consigo acionar o servo.